Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nessa questão, pessoal, uma questãozinha de orgânica diferente de tudo que já apareceu no PISM 2 aí. Não me recordo de ter visto algo parecido com essa questão aberta aí no PISM 2, porque ela tem uma pegada de questões de isomeria, que é conteúdo do PISM 3. Não é que o conteúdo não seja adequado para o PISM 2, mas esse perfil de questão, essa abordagem, né, para quem vai fazer, para quem já está fazendo o PISM 3, está dando uma olhada, ou para quem vai fazer o PISM 2 esse ano, vocês vão perceber que o ano que vem isso aqui é muito rotina dos exercícios da matéria de isomeria, mas vir no PISM 2 foi algo totalmente diferente, e eu lembro que na época a galera ali penou e foram poucos que conseguiram fazer a questão completa. Muitos conseguiram arranhar parte dela, mas fazer a questão toda, acertar tudo que ele pediu ali, realmente foram poucos os alunos, porque é uma questão difícil. Mesmo quando você está no PISM 3 falando de isomeria, o pessoal tem dificuldade em fazer esse tipo de questão. Não é fácil para poder fazer esse tipo de questão. A galera dá uma agarradinha porque exige criatividade, exige coragem para poder fazer e ver se vai dar certo, beleza? Ficou curioso, né? Ou então fez e está querendo ver como era a versão correta, essa correção aí, ou simplesmente está se preparando, quer aprender a fazer a prova do PISM direitinho, resolver as questões da forma que é pedido, conhecer a prova e aprender, além do conteúdo, aprender também a resolução. Então, vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questão traz? Ela fala assim, ó. As fórmulas moleculares descrevem precisamente a composição química de um composto puro, em função do tipo e número de átomos presentes. Apesar disso, diferenças na conectividade entre os átomos da molécula podem resultar em diversos isômeros funcionais. Considere a fórmula molecular C3H6O e desenhe as fórmulas estruturais de uma cetona, um aldeído, dois éteres e um álcool secundário cíclico. Inclua todos os átomos e ligações nos desenhos. Então, como eu falei para vocês, o tema de isomeria ele é discutido com calma, ele é feito padrão de exercício lá no PISM 3. Não é padrão, né, do PISM 2, da matéria do segundo ano, trabalhar com isomeria. Então, ela veio mesmo como um desafio. Ah, quer dizer que o FJF cobrou no PISM 2 um conteúdo que não está no edital? Não. Fazer isso aqui é a matéria do PISM 2. São as funções que ele está fazendo uso, né? As funções orgânicas. Só o perfil da questão é que se encaixa mais no conteúdo de isomeria. É mais discutido lá, mas não é o uso de um conteúdo inadequado, que não está no edital, que dê margem para a gente poder questionar a questão. Não é esse o ponto, beleza? Ela ficou sendo uma questão bem desafio para o PISM 2. No PISM 3, a galera teria um pouco mais de tranquilidade para poder resolver ela. Ok. Então, galera, a gente tem que respeitar essa fórmula aqui. Você não pode criar nenhum dos compostos que ele pediu. Isso mesmo, criar. É você quem vai criar o composto a partir dessa fórmula. E tem que respeitar. Não pode ter um hidrogênio a mais ou um a menos. Tem que ser exatamente isso. E ele pede para desenhar todos os átomos e todas as ligações. Então vamos fazer. Como é que é uma cetona, galera? Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Uma cetona é C-O entre carbonos. Então o mínimo que você precisa ter é isso aqui. Usei 3 carbonos e usei um oxigênio. Beleza. Mas e os hidrogênios? Será que eu vou conseguir fechar a valência desses caras e usar só 6 hidrogênios? Vamos ter que colocar. E é assim mesmo, tá, pessoal? É na tentativa e no erro mesmo, é no chute, que você vai ver se você consegue elaborar. Não adianta. Eu, óbvio, né, pelo tempo de sala de aula, pelo tempo lidando com a química, eu já consigo me orientar melhor para resolver a questão. Eu não preciso ficar chutando, né, tentativa e erro aqui muitas vezes para poder chegar onde eu quero, já por conta dessa experiência. Mas você que está fazendo, ou mesmo eu, quando pego uma questão maior, mais difícil, com mais átomos, não tem como não. Você tem que ir testando as possibilidades mesmo. Veja só, fiz uma cetona? Fiz.
essa cetona tem 3 carbonos, ok. Tem um oxigênio, ok. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então, ó, uma cetona foi feita. Ele não pediu nomenclatura. Ele poderia ter abordado até os nomes. Ele não pediu, não falou de nomenclatura na questão. Eu achei até que ele poderia ter aproveitado isso, mas não foi feito. Então aqui nós temos uma cetona. Ok, está resolvido o problema. Vamos ver se a gente consegue um aldeído. O que é o aldeído, galera? Você precisa ter C dupla O, H na extremidade. Isso é o básico. E você precisa de usar mais 2 carbonos. Então, eu vou colocar mais 2 carbonos aqui. Por quê? Porque você tem que fazer o aldeído. Né? Se você coloca o carbono do lado de cá, você volta para a sua cetona. Não é isso que ele quer. Para ver se isso aqui é verdade, eu vou precisar de ver o número de hidrogênios que vão ser utilizados. Tem que colocar e tem que conferir. Você sabe que você pode usar 6. Tem que usar 6. Bom, 3 carbonos fechou, um oxigênio fechou, e os hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hidrogênios. Então, de fato, eu fiz o aldeído que ele me pediu. Então, o aldeído está montado. Esses daqui, o pessoal, né, a maioria dos alunos que eu conversei na época, eles conseguiram fazer cetona e o aldeído sem grandes problemas. Agora vem as maiores dificuldades aqui. Quais são as maiores dificuldades, galera? Fazer esses caras. Olha esse aqui ele deu bastante dica, né? É um álcool secundário e a cadeia cíclica. Bom, para você fazer uma cadeia cíclica, você tem apenas 3 carbonos. Então você vai desenhar um ciclo de 3 carbonos. Você não tem opção. Não adianta ficar procurando muita coisa porque você não tem. Tem que ser cíclico, então um ciclo de 3 carbonos. Se é um álcool, tem que ter uma hidroxila. Coloquei hidroxila. Fiz um álcool, hidroxila ligada a carbono saturado, em que você tem esse carbono aqui sendo secundário. Ele está ligado a outros 2 átomos de carbono. Agora eu vou completar a valência desses caras para ver se de fato eu vou utilizar 6 hidrogênios. 3 carbonos eu usei, 1 oxigênio eu usei. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu utilizei de fato a fórmula que ele pediu e eu fiz um álcool secundário e cíclico. Então, realmente eu aproveitei e segui as orientações dele e consegui alcançar esse composto. Ok. Agora, pessoal, a gente fica aí para poder montar 2 éteres. Esses daqui que eu acho que foram os maiores desafios para a galera. Por que eu acho que foram os maiores desafios? Você tem que tentar, não é? Não tem como fugir. Você sabe que um éter ele é oxigênio entre carbonos. Então, isso aqui é o básico, a estrutura mínima para você ter um éter. E aí, eu vou ter que pôr mais um carbono. Onde eu vou colocar? Não sei, eu vou colocar do lado de cá. Poderia colocar do outro lado? Poderia. Eu estou chutando realmente a construção da molécula. E eu quero deixar claro para você, como eu falei, eu posso pegar aqui e eu já colocar direto para você como você faz? Posso. Mas eu quero passar para você a ideia de, tipo assim, bom, é como se eu também não soubesse. Tipo assim, pá, vou colocar aqui. Por quê? Porque eu não tenho opção. Para você ver que esse é o jeito de fazer. Porque se eu chego aqui e já resolvo direto, te mostro tudo, eu resolvo a questão em 1 minuto e tá tudo resolvido, né? Acabou, o gabarito tá ali. Só que eu quero passar para você exatamente a ideia de que, assim, de insegurança, como se eu estivesse colocando carbono ali. Por quê? Porque eu não tenho opção. Eu estou tentando realmente construir e acertar o composto. Essa é a ideia que eu quero passar, porque eu imagino que é essa situação que você tem na hora da prova. Você tem que estar ciente que essa sensação nesse tipo de questão é normal. Você está criando algo e você não tem certeza daquilo que você está criando. Você só vai ter no final. Então é por isso que eu estou passando. Então, eu posso colocar ali? Coloca onde? Vou colocar aqui para ver o que dá. Porque é o tipo de questão que você resolve assim, né? Fazendo ela com um pouco de insegurança, mas conferindo no final. Ok, então eu coloquei 3 carbonos. Será que os hidrogênios
vão dar certo agora? Vamos ver. Eu já usei 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a princípio, isso aqui não é válido. Porque eu usei 3 carbonos, eu usei um oxigênio, só que eu usei 8 hidrogênios. Eu não posso. Eu só posso usar 6. Então, é aí que vem o diferencial. Você precisa vir aqui e fazer a seguinte proposta. Falar, olha, eu vou tirar esses hidrogênios e vou colocar uma dupla aqui. Porque aí, quando eu fizer isso, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Fechou. Esse é o composto que eu quero. Fala, pô, mas como é que eu ia ter essa sacada de tirar o hidrogênio e fazer uma dupla? Tentativa, cara. Você ia ter que realmente... será que se eu pôr uma dupla aqui, tirar o hidrogênio, vai dar certo? Será que não? É fazer. Por isso que eu disse que no PISM 2, essa questão eu considerei ela como um desafio muito forte para os alunos. Porque a gente não discute, os livros não trazem essa discussão nessa parte do conteúdo. Eles trazem essa parte da discussão lá no tópico de isomeria. Aí lá em isomeria a gente discute essas criações aqui. Aqui, nessa abordagem para o PISM 2, não é tão focado assim. Então era um desafio real. Aqui sim eu consegui criar um éter. Beleza, criei um éter, fica faltando mais um. Toma cuidado para você não vir aqui, ó, e fazer isso aqui. Vou te mostrar. Espera aí, faltou uma ligação ali. Porque às vezes, o que é comum a galera fazer? Falar, bom, então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 2 carbonos ali, uma dupla, o hidrogênio, outro hidrogênio, O e o CH3. Então eu vou fazer esse cara. Porque esse cara é diferente do de cima. Não é, né, galera? Esse cara é simplesmente você inverter a molécula. Se você der um nome, esse cara é um metoxieteno ou éter metílico vinílico. Esse aqui também é um metoxieteno ou éter metílico vinílico. Então, na verdade, esse cara que eu desenhei aqui, ó, ele é exatamente o cara de cima. Eu só girei a molécula, não conta como um novo composto. Então, com 3 carbonos, assim, de cadeia aberta, eu não tenho mais o que fazer. Eu tinha um carbono, oxigênio e 2 carbonos. Se eu tentar fazer 2 carbonos, oxigênio e 1 carbono, eu repito o composto. Então, com cadeia aberta, eu não tenho mais possibilidades. O que eu vou ter que tentar? Com uma cadeia fechada, um éter cíclico. Então, eu vou colocar oxigênio e eu vou colocar os carbonos de uma forma cíclica. Vai dar um ciclo de 4 carbonos. Pô, Arthur, mas aí eu vou ter que imaginar isso na hora da prova? Vai. Você vai ter que pensar em todas as possibilidades. Não tem muito o que fazer, não, tá? É o esquema da resolução da questão. Questões desse perfil se resolve dessa maneira. Você tem que, como eu brinquei, né? Você vai ter insegurança de propor uma molécula e vai ter que ter a coragem de fazer. Não adianta ficar olhando e falar, será que é, será que não é? E se fosse, e se você não pôr a mão ali e fizer, para saber, você não resolve a questão. Vamos ver se a gente conseguiu aqui. Isso aqui é um éter? É. Oxigênio entre carbonos. Fechou. Agora, eu tenho 3 carbonos, ok. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Também tenho e um oxigênio. Então, aqui era a possibilidade de um outro éter. Está aí o gabarito da questão. Uma cetona, um aldeído, um álcool secundário e 2 éteres. Daria para fazer, galera, mais um, tá? Daria para você fazer um éter com essa cara aqui, ó. Arthur, mas você só usou 2 carbonos. Sim, então eu coloco o terceiro carbono para fora. Eu achei esse aqui até mais difícil um pouquinho do que o de cima que eu acabei de fazer, mas está correto, não tem problema nenhum. É outra possibilidade. Estou colocando para você que você poderia ter pensado nela. 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. É um outro éter. Então, você não responderia os 3 não, tá? Toma cuidado. Ele pediu 2 éteres. Se você colocou esse e esse aqui você não põe na prova. Se você colocou esse e esse, o de cima você não põe. Toma cuidado com o que ele está te pedindo. Uma cetona, um aldeído, um álcool e 2 éteres. Se você achar, não, vou esbanjar porque eu consegui fazer, eu vou colocar 3 éteres. Você vai perder pontos, tá? Porque ele não te pediu 3, ele te pediu
2. Você escreve 2. Ah, qual dos dois? Tanto fez, tanto faz. Todos dos 3 aqui estão corretos, você escolhe 2 e coloca na hora da prova. Caso você tenha conseguido, né? Ou caso você esteja fazendo a questão e conseguiu enxergar todas as possibilidades. Você teria que escolher. Não existe um certo ou errado. Qualquer um dos 3 aqui atendem ao pedido dele. E eu vou aproveitar e vou fazer uma divulgação para você curtinha aqui, ó. Eu vou pedir para você dar uma olhada lá no meu Instagram, sugerindo o seguinte: se você precisa de ajuda em química orgânica, se você acha o volume de funções muito grande, tem dificuldade em identificar, dificuldade em dar nomes, lá no meu Instagram eu faço um trabalho em paralelo. Eu vou deixar ele aqui, ó, aqui em cima para você. E aí você vai lá conferir. Tem resumos, aqui tem 3 resumões de química orgânica, como você está dando uma olhada. Tem as funções, tem as regras de nomenclatura, tem exemplos comentados, por que é assim, por que é de um jeito, por que é do outro, e se acontecer tal coisa, como é que eu dou um nome? Tem comentado nesse resumão, tem esse mapa mental, que é o que eu tenho feito bastante lá, né? Trabalhar com mapas mentais, e não só de orgânica, tem de vários temas que eu tenho divulgado. No meu Instagram eu libero quiz toda semana, eu libero vídeos de experimentos, tem interação com a galera, eu abro caixinha de perguntas, a gente troca uma ideia para falar do que for necessário, dúvida de química, dúvida de faculdade, enfim, do que a galera quiser. É um trabalho em paralelo, tem uma interação maior, o pessoal gosta bastante. Então fica o convite para você ir lá conferir, tem muito conteúdo que vai te ajudar. No mais, eu vou te pedir o que todo mundo pede, né, nas redes sociais. Deixa aí o seu curtir, considere se inscrever no canal se você achou legal, se a resolução tá maneira, se os conteúdos do canal te atendem. E se você tiver algum pedido, né, fala, pô Arthur, dá uma aula de um conteúdo ou resolve uma questão específica, deixa aqui embaixo para mim no comentário. Se você tiver alguma crítica construtiva, fala, professor, pô, eu achei muito legal a resolução, ou então, olha, faz com mais detalhes, fiquei um pouco perdido, só você comentar aí que eu vou dar uma lida, vou te responder e vou pensar em como te ajudar melhor. Beleza? Meus queridos, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!